Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara, sou aluna do 8º semestre de licenciatura em Química. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a química dos refrigerantes. Antes de nós entendermos o que é um refrigerante e por quais componentes ele é formado, vamos entender qual foi a história dele, como que surgiu. Essa bebida ela foi criada em 1772, quando o químico inglês Joseph Priestley desenvolveu uma forma de gaseificar a água mineral. A partir disso, vários avanços foram feitos, porém a primeira indústria de refrigerante surgiu apenas em 1871 nos Estados Unidos. No Brasil, os primeiros registros surgiram em 1906, sendo que somente a partir de 1920 é que o refrigerante entrou mesmo de fato na cultura dos brasileiros. Uma grande curiosidade é que o Brasil é o terceiro produtor mundial de refrigerante, ficando atrás apenas para os Estados Unidos e para o México. Nós ouvimos falar em refrigerante praticamente todos os dias da nossa vida, mas a gente nunca parou para pensar o que quer dizer essa palavra, o que significa, qual característica dá esse nome a essa bebida. Então, bora lá. Refrigerante é uma bebida não alcoólica, carbonatada, com alto poder refrescante encontrado em diversos sabores. Qual é a composição do refrigerante? O refrigerante é composto por água, açúcar ou edulcorante, concentrados, acidulante, antioxidante, conservante e dióxido de carbono. Nós vamos entender um pouquinho o que significa cada um desses compostos e de que forma cada um deles contribui para o resultado final do refrigerante. Vamos lá. A água é o componente encontrado em maior quantidade no refrigerante. Porém, para que seja utilizada, ela precisa seguir alguns requisitos na produção do refrigerante, como, por exemplo, baixa alcalinidade. Por que ela precisa ter baixa alcalinidade? Porque bicarbonatos e carbonatos presentes nela podem interagir com outros ácidos orgânicos presentes na composição do refrigerante, e isso pode interferir na acidez, interferindo também, consequentemente, no sabor e no aroma desse produto final, que é o refrigerante. Precisa ter baixa concentração de metais também, porque metais como ferro, manganês e cobre, eles aceleram o processo de oxidação. E isso faz com que haja a degradação do refrigerante. A concentração de cloretos e sulfatos, ela tem que ser bem dosada, porque como ela é responsável pelo sabor do refrigerante, caso tenha em excesso, pode maximizar alguma característica que não é interessante para o produto final. Precisa ser controlado também a concentração de cloro e fenol, porque além dos dois interferirem no sabor, porque o fenol ele tem um sabor bem característico, e o cloro ele garante um sabor meio de remédio também para aquilo que ele está inserido. E além disso, o cloro também pode alterar a cor do nosso refrigerante devido à reação de oxidação também que ele provoca. Além de todos esses quesitos de concentração, a nossa água também ela tem que estar límpida, inodora e livre de micro-organismos. Açúcar e edulcorante. O açúcar é o segundo ingrediente em maior abundância no nosso refrigerante. Ele confere o sabor adocicado, incorpora o produto juntamente com o acidulante, fixa e realça o paladar e fornece energia. O açúcar mais comumente utilizado nos refrigerantes em gerais é a sacarose. Porém, nós também temos no mercado refrigerantes de baixo teor calórico, que são chamados os refrigerantes diets. E nesse caso, não é a sacarose que é utilizada. Ela é substituída por edulcorante, como por exemplo a sacarina, o aspartame e o cimato de sódio. Aqui eu trouxe para vocês um comparativo para vocês terem uma noção de quanto açúcar é inserido num refrigerante. Aqui, ó, nessa primeira latinha, em 355 ml de refrigerante tem 37 gramas de açúcar. Em uma garrafinha de 600 ml tem 63 gramas de açúcar. Em uma garrafa de 1 litro tem 101 gramas de açúcar. E uma garrafa de 2 litros, 210 gramas de açúcar. É muita coisa, né, gente? Concentrados. Qual que é a função dos concentrados na composição geral dos refrigerantes? Eles conferem um sabor característico à bebida.
São compostos por extratos, óleos essenciais e destilados de frutas e vegetais. Sabor é a experiência mista de sensações olfativas, gustativas e táteis perceptíveis durante a degustação. Acidulante, qual que é a função dele? Regula a doçura do açúcar, realça o paladar e baixa o pH da bebida, inibindo a proliferação de micro-organismos. Todos os refrigerantes possuem pH ácido, de acordo com a bebida, pode variar de 2,7 a 3,5 de pH. Na escolha do acidulante, o fator mais importante é a capacidade de realçar o sabor. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de acidulantes que são utilizados nos refrigerantes que nós tomamos. O ácido cítrico é obtido a partir do micro-organismo Aspergillus niger, que transforma diretamente a glicose em ácido cítrico. Ele é encontrado principalmente em refrigerantes de laranja, refrigerantes de limão, por exemplo. O ácido fosfórico apresenta a maior acidez dentre todos aqueles utilizados em bebidas, e é utilizado principalmente nos refrigerantes do tipo cola. O ácido tartárico é usado nos refrigerantes de sabor de uva, por ser um dos seus componentes naturais. Antioxidante. O antioxidante ele previne a influência negativa do oxigênio na bebida. Aldeídos, ésteres e outros componentes do sabor são suscetíveis à oxidação pelo oxigênio do ar durante a estocagem. A luz solar e calor aceleram as oxidações. Por isso, os refrigerantes nunca devem ser expostos ao sol. Os ácidos ascórbico e isoascórbico são muito usados para essa finalidade. Porém, vocês podem lembrar também que o ácido ascórbico é a principal fonte de vitamina C. Mas no caso do refrigerante, essa não é a preocupação. Ele é utilizado mesmo para poder desacelerar esse processo de oxidação. Conservante. Os refrigerantes são sujeitos à deterioração causada por leveduras, mofos e bactérias, provocando turvações e alterações no sabor e no odor. O conservante visa inibir o desenvolvimento desses micro-organismos. Vou dar alguns exemplos para vocês de conservantes que são utilizados na produção do refrigerante. Benzoato de sódio. Ele é advindo do ácido benzoico. O ácido benzoico atua praticamente contra todas as espécies de micro-organismos. Sua ação máxima é em pH igual a 3. É barato e bem tolerado pelo organismo. Como esse ácido é pouco solúvel em água, é utilizado na forma de benzoato de sódio. Uma curiosidade é que no Brasil esse conservante ele é permitido com um limite de 500 mg a cada 100 ml do refrigerante. Um outro conservante também bastante utilizado é o sorbato de sódio. Ele é advindo do ácido sórbico. O ácido sórbico ocorre no fruto da tramazeira. É usado como sorbato de potássio e atua especificamente sobre bolores e leveduras. Sua ação máxima é em pH igual a 6. No caso desse conservante, o limite permitido é de 30 mg por 100 ml do refrigerante. Por último, e sim, mais importante, é o dióxido de carbono. Não sei se vocês se lembram, mas no começo dessa aula, eu estava explicando para vocês que o refrigerante, uma das características dele é que ele é uma bebida carbonatada. Devido ao dióxido de carbono presente em grande concentração nessa bebida, é que ele recebe esse nome. A carbonatação dá vida ao produto, realça o paladar e a aparência da bebida. Sua ação refrescante está associada à solubilidade dos gases em líquido, que diminui com o aumento da temperatura. Ou seja, dióxido de carbono, ele é dissolvido na água. E como que ocorre essa dissolução? Ocorre em baixas temperaturas e em alta pressão. Olha um exemplo para vocês. O CO2 sobre alta pressão dentro de uma latinha. Como vocês podem observar, quando a latinha está fechada, tem uma alta pressão lá dentro. Isso faz com que grande quantidade de CO2 fique dissolvido no líquido do refrigerante. No outro lado, vocês podem ver também que quando a gente abre a latinha, a pressão é liberada. Quando a gente libera essa pressão, começa a formar aquelas bolinhas. E isso significa a liberação desse CO2 devido à baixa pressão. Agora vamos para umas curiosidades. Não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes quando nós ingerimos
refrigerante dá uma vontade de arrotar depois. Tem uma explicação para que isso aconteça. Eu disse para vocês que refrigerante é uma bebida carbonatada, ou seja, possui dióxido de carbono dissolvido em água. Quando essa reação acontece, há a formação do ácido carbônico, e como é uma solução aquosa, há a liberação de íons H+, fazendo com que a solução fique ácida, ou seja, o refrigerante ele tem um caráter ácido. Quando nós ingerimos essa bebida com uma concentração ácida, esse ácido proveniente do refrigerante entra em contato com o ácido clorídrico, que já está presente no nosso estômago, e aumenta ainda mais essa acidez do meio. Quando isso acontece, o equilíbrio ele se desloca de modo a consumir esse ácido em excesso. Quando isso acontece, o equilíbrio da reação ele se desloca para a esquerda, com o objetivo de consumir essa quantidade em excesso de íons H+, e, consequentemente, ele aumenta a concentração de dióxido de carbono e água. E é por isso que a gente arrota. Igual o docinho aqui do GIF que eu coloquei para vocês. Eu ouvi a minha infância inteira minha avó me falando, não bebe refrigerante, dá cárie, não bebe refrigerante, dá cárie. E eu nunca entendi o porquê que ela me falava isso. No nosso dente tem o famoso esmalte do dente. O nome do composto desse esmalte do dente é hidroxiapatita. Esse composto ele é representado pelo seguinte equilíbrio químico. Se vocês observarem, um dos produtos dessa reação é a hidroxila. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente ingere o refrigerante, há a liberação de íons H+. Então, hidroxila, íons H+, o que vocês lembram? Isso mesmo, água. Então, o que acontece? A hidroxila, ela reage com os íons H+ do refrigerante. Quando os íons OH- e os íons H+, eles se juntam, há a formação da água. Consequentemente, há a diminuição da concentração de íons OH- dessa reação. Então, para poder suprir essa falta, essa diminuição dos íons OH-, o equilíbrio ele se desloca para a direita, no sentido da desmineralização. Isso faz com que o esmalte do dente seja desgastado, deixando o nosso dente mais propenso à cárie. Uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês também é como o nosso corpo responde à ingestão de refrigerante de acordo com o período de tempo. Então vamos lá. 10 minutos após de você ingerir o refrigerante, o que acontece? Você acaba de engolir algo, como 10 colheres de chá de açúcar, que já é 100% da recomendação diária. Então, só de você tomar um copo de refrigerante, você já ingeriu a quantidade de açúcar que você poderia ter ingerido o dia todo. Bora lá. 20 minutos depois. O açúcar no sangue aumenta, ocorre um pico de insulina e o fígado transforma o açúcar em gordura. 40 minutos depois. As pupilas dilatam, a pressão aumenta e o fígado joga ainda mais açúcar na corrente sanguínea. Ou seja, então além daquele açúcar que você já tomou, o seu próprio corpo joga ainda mais açúcar na corrente sanguínea. 45 minutos depois, aumenta a produção de dopamina com efeito similar a uma dose de heroína. Tá ficando bom o negócio, né? 50 minutos depois, ocorre um aumento no metabolismo e a eliminação de cálcio pela urina, que pode causar osteoporose. Ou seja, com a perda de cálcio, os nossos ossos vão ficando mais frágeis. Não sei se vocês já viram aquele experimento que pega um ossinho de frango e coloca em um copo de refrigerante. Experimente fazer isso em casa, depois a gente conversa sobre o resultado. 70 minutos depois, a falta do açúcar causa irritação e ou preguiça. A água do refrigerante já foi eliminada pela urina junto com os nutrientes. Isso é só uma amostrinha do que o refrigerante causa no nosso corpo a curto prazo. Se nós pesquisarmos com mais afinco referente aos malefícios do refrigerante, a gente tira essa bebida da nossa vida, tipo assim, pro resto da vida. Então, pessoal, pesquisem bem, conhecimento é poder, conheçam o tipo de substância que vocês estão ingerindo. Brincadeiras à parte,
Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigada.